Bora te falar também sobre Abel Ferreira, que ainda não voltou do período de férias, apesar de toda a sua comissão técnica e o elenco estarem à disposição. Para completar, guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, tem guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão. Na próxima segunda-feira, você sabe, às 2 da tarde em Houston, Brasil e Japão fazem o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo. Joaquim Kleman, guru alemão que acertou os últimos 3 campeões de Copa, imagina que o Brasil seja eliminado para o Japão. E é importante contar que o Kleman já imaginava esse confronto antes mesmo do início da Copa. Ele havia projetado um confronto entre Holanda e Marrocos, que está confirmado para a noite de segunda-feira, e esse confronto entre Brasil e Japão. Abre aspas para o Kleman: meu modelo prevê que essa será uma das maiores surpresas da história das Copas, em que o Japão poderá vencer. O Brasil é claramente favorito para vencer essa partida, mas ainda acho que o Japão ganhará. Só é importante lembrar que na história dos confrontos entre Japão e Brasil são 14 duelos. O Brasil venceu 11, 2 empates e uma única vitória do Japão no confronto mais recente entre os times, amistoso disputado no Japão, em que o Brasil com o time reserva faz 2-0, mais reservas entram em campo, falhas individuais, entre elas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do Hugo, goleiro do Corinthians, garantiram a vitória de virada do Japão. Se acha que existe alguma chance de o Brasil ser eliminado pelo Japão? Já usa o espaço para comentário para dar o seu percentual. Qual a chance de o Brasil passar e qual a chance de o Japão passar? Para mim, 85% de chance do Brasil passar e 15% para o Japão. Só para completar, o Kleman está prevendo a Holanda campeã mundial, batendo Portugal na grande decisão. Tô achando que esse guru alemão vai errar absolutamente tudo. Hora de falar sobre Abel Ferreira, o único que ainda não voltou entre os membros da comissão técnica do Palmeiras do período de férias. Embora isso seja habitual. Você vai lembrar que nas últimas vezes em que o Palmeiras saiu para período de férias, o Abel é sempre o último a entrar nesse período de descanso e sempre o último a retornar. Palmeiras e seu elenco já completaram nessa sexta-feira o 3º dia de atividade, mas o Abel só é esperado para a próxima semana. Ele ficou um pouquinho mais do que os atletas e do que sua comissão técnica em São Paulo antes do período de férias, para resolver uma série de pendências ligadas à manutenção de elenco, renovações de contrato, eventuais saídas e também discussão de reforços. Até por isso, Leila Pereira e Anderson Barros, que são superiores a Abel dentro da estrutura do Palmeiras, optaram por conceder mais alguns dias de descanso. É só importante comentar que o Palmeiras tem sido treinado nesse momento por João Martins, Castanheira, Carlos Martinho e Andrei Lopes, o Cebola. Quero contar ainda que Marlon Freitas também não esteve nos primeiros dias da intertemporada palmeirense, e por um motivo importante. A mãe do Marlon Freitas acabou falecendo, a mesma mãe do Marlon Freitas que havia estado na apresentação do atleta no início dessa temporada, quando ele foi contratado junto ao Botafogo. Que o Marlon Freitas e toda a sua família tenham muita força para esse momento de enorme dificuldade. A saideira sobre o Verdão, goleiro Aranha, de 20 anos de idade, formado na base do clube, foi emprestado ao Moreirense. Já contei para vocês em outro vídeo que Kaique, também da base do Palmeiras, que estava atuando no futebol português e deixou excelente impressão, será uma espécie de terceiro goleiro, disputando com Marcelo Lomba a condição de reserva imediato de Carlos Miguel. Renato Rodrigues perguntando sobre novidades no Palmeiras. Abel Ferreira ainda não voltou do período de férias, o que já era programado, natural, né? O Abel costuma entrar em férias depois dos demais, porque ele sempre fica mais alguns dias cuidando de renovações, de planejamento, de contratações, e aí ele entra por último de férias e volta depois que todo mundo. O Palmeiras está no 3º dia de atividade pós-férias, e o Marlon Freitas e o Abel eram as únicas baixas, o Marlon se ausentando porque a sua mãe faleceu, a mesma mãe que havia estado na apresentação dele no início do ano, quando ele foi contratado pelo Palmeiras. Também perguntei para o Diogo sobre atletas do Palmeiras. Ele é agente do Naves, que é zagueiro, que voltou de empréstimo. Ele é empresário do Riquelme, atacante que é da base. E ele disse que está tentando mexer algumas oportunidades, mas tem sentido o mercado como um todo muito parado, muito devagar, meio que esperando, né, os próximos acontecimentos. Ele entende que a partir de agora, com o fim da primeira fase da Copa do Mundo, a coisa possa dar uma esquentada no Brasil e também no exterior. Beleza?
Pior do Nicola é quando gira de falar mal dos rivais, principalmente do Corinthians. Dívida não pagou não sei quem, Transferban, já o Palmeiras, dele só ótimas notícias. Único clube direitinho. Não, Nilson, eu não sou palmeirense, cara. Não sou mesmo. E tô para te dizer que tem mais notícia positiva do Palmeiras do que do Corinthians, porque o clube é mais organizado, então é natural que tenha mais notícia. Mas você pode pegar palmeirenses que assistem ao programa e que também não gostam, porque eu reclamo ou falo mal das contratações, do investimento alto que não se confirma. Por exemplo, cansei de bater na tecla de que o Palmeiras gastou 800 milhões de reais com reforços no ano passado, tinha uma folha de mais de 40 milhões de reais por mês e não ganhou título. Enquanto o Corinthians, com todos os problemas financeiros, venceu 2 títulos. Isso para mim foi meio assombroso, meio escabroso. E eu bati muito nessa tecla na temporada passada. Eu tento ser o mais justo, falar bem quando há motivo, falar mal quando há motivo, tá bom? E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamack. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do de Ossa que o Betis havia aberto negociações com 2 clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se M. Martínez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamacchia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamacchia: ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamacchia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamacchia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamacchia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa: sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa: então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa,
O Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamáquia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai comprar o Danilo Santos? Tem algumas páginas cravando que o negócio está fechado. Informação que eu tenho é completamente diferente. Segue sendo prioridade hoje para o Danilo e para o Botafogo negociá-lo com times da Europa. E não tem muita lógica você antecipar o movimento. O Danilo pode se valorizar, o Danilo pode ser peça importante na seleção brasileira, eventualmente campeão do mundo. Qual é a lógica de você vender o jogador antecipado, sabendo que ele pode, indo bem com a camisa da seleção, ganhar notoriedade, ganhar valor, enfim. Mas tem muita gente cravando que o acordo está fechado. Eu conversei com um dos empresários dele lá depois da partida entre Brasil e Haiti nos Estados Unidos. Contei para vocês que eu assisti ao jogo naquele setor destinado a familiares de jogadores e também a grandes empresários. Um dos empresários do Danilo estava lá, me contou que o Flamengo e o Palmeiras assinaram com propostas parecidas, a do Flamengo de 25 milhões de euros fixos, a do Palmeiras de 22 milhões de euros, mas nem o Danilo nem o Botafogo querem fechar por agora, porque o Danilo está obcecado com a ideia de jogar no futebol inglês, tá bom? Não é nem na Europa, é no futebol inglês, mais especificamente, beleza? Boa noite, Nicola. O Palmeiras tá no mercado, não para grandes movimentos, tá? Ele quer muito contratar o Danilo, mas não se fala em outras atualizações. Por exemplo, o Leonardo que está perguntando sobre novidades do Palmeiras. O Palmeiras vai contar com o Kaique, goleiro da base, que havia sido emprestado para Portugal, deixou excelente impressão por lá. Existe até a chance de o Kaique virar o goleiro reserva do Carlos Miguel, com o Marcelo Lomba se tornando a terceira opção. Por conta da chegada do Kaique, é o Aranha quem vai perder espaço. O Palmeiras está buscando ofertas por empréstimo para o Aranha, jogador da base. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras, com muita informação de mercado para você que gosta do nosso conteúdo. Então, desde já, peço sua colaboração, seu like, sua informação, porque é muito importante pra gente. Muito obrigado a todos vocês que estão por aqui assistindo o nosso conteúdo. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative também o sino das notificações para receber as principais informações do Verdão neste sabadão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.